Olá, pessoal. Esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos estudando a mensagem de número 130. Somos amados e respeitados pelo Criador é o título que a Caroline escolheu para esse tema, que foi desenvolvido pelo mentor Hayashida no mês de maio de 2023. Tem pouco mais de um mês. Tudo bem contigo, Jordelei? Tudo bem. É muito interessante, já que falaste da Caroline, né? Ela sempre faz os resumos das lives de sexta-feira. E aí ela pega o título. E também preciso ressaltar a das lives de segunda-feira, que tem sido a Natália Ludendorff, que tem feito o mesmo trabalho de resumo e de título. Então, duas trabalhadoras sempre contribuindo muito, assim. É verdade. Daqui a pouco as trabalhadoras também animam a aparecer mais aqui na frente das câmeras, né? Em vez de só nos bastidores. Por enquanto elas aparecem mais no Evangelho, que é uma contribuição bem preciosa, né? E a gente vê que na irradiação e no grupo de estudos elas são maioria, não é, Jordelei? São maioria. Mas não com a coragem de botar aqui a cara a tapa toda semana. É, eu acho que isso vai chegando com o tempo, não é? Vai sim. É, eu acho que essa é uma questão até da missão que cada pessoa traz, né? Que às vezes é aquela coisa do interno, né? Das mudanças internas em vez da coisa externa. Acho que a gente gosta mais da mudança externa, talvez. Exatamente. Então, essa mensagem, a gente está na segunda parte, né? Ele está falando sobre a nossa visão interior de nós mesmos e como isso interfere, e de como às vezes a gente tem essa visão de que o Criador está distante, ou de que o Criador não se importa com as nossas ações, né? E então nós vamos passar um trecho da mensagem e depois a gente faz um aprofundamento do assunto. Bem, há muitos processos nesta existência da qual pertencemos, queridos irmãos de caminhada. Passamos por inúmeras transformações que afetam direto e indiretamente a nossa existência, a nossa vida. Um movimento de aceleramento que ocorre nas estruturas do planeta, interferindo no magnetismo das nossas existências. Além das inúmeras transformações urgentes e necessárias da nossa conduta espiritual no processo da renovação interna do nosso ser, a moralização do espírito. Estes processos todos criam inúmeros conflitos com as estruturas que haviam sido pré-estabelecidas ao longo das existências. Veja quantos séculos e milênios vivemos ao olharmos para trás e vermos que enxergávamos a criação e o Criador como obras estáticas, definidas e pequenas. Veja o quanto passamos e discutimos se realmente a evolução da espécie humana se deu por Adão, por Eva, pelo Jardim do Éden, ou se deu da forma como a ciência nos revela dos processos de transformações corpóreas e intelectuais do ser que habita os corpos em evolução. Não basta as comprovações de que ainda podemos ver em nossa estrutura corpórea
as transformações do avanço, do desenvolvimento, da evolução. A diminuição de pelos. O sinal da cauda que ainda existe em nossos corpos. O número da nossa arcada dentária sendo modificado. Claro, isto não se dá da noite para o dia, mas de séculos de movimentação e de transformação. Quando olhamos para o nosso redor e podemos observar os avanços e as mudanças, os processos da tecnologia, do conhecimento, então parece, sim, que as mudanças são muito rápidas e que de geração em geração, aquilo que era o máximo torna-se obsoleto. Mas como ver no ser humano as limitações, as transformações? É simples. Basta nós olharmos naquilo que perdemos em relação aos anteriores. Estamos vivendo um período em que a nossa visão está atrofiando, dia após dia. Pois a nossa visão frontal, a qual nos levava a ser caçadores, necessitava de visão ampla, enxergando longe a presa, dando-nos também o raciocínio de como cercá-la para poder, então, saciar as nossas necessidades básicas, a fome e o frio. Me veio a intuição de parar aqui. Você tá sem som, Jordi? Para mim também veio a intuição de que ali era o momento de parar. Porque ele fechou um raciocínio, não é? Uhum. É importante, assim, esta visão que ele nos amplia da evolução, né? Por exemplo, nós estamos falando muito de mundo regenerado, de avanço disso, de regeneração e de tudo, mas a gente não se dá conta as transformações interiores que nós estamos vivendo, as transformações que são vividas em séculos, né? E aí ele reforça a teoria de Darwin, né, falando sobre o processo da modificação. E aí ele cita os pelos que estão diminuindo, e a gente vê isso consideravelmente, porque nós não precisamos mais de pelos para nos proteger, né? Hoje nós temos boas roupas que nos protegem, nós não precisamos mais da cauda, e isso são milhares de anos. A nossa arcada dentária sendo modificada constantemente. E agora é interessante porque ele fala rapidamente dessa situação dessa condição da nossa visão, o quanto ela tem atrofiado. A gente vê cada vez jovens tendo miopia, astigmatismo mais cedo, por estar com o globo ocular atrofiado para visões distantes. Hoje a gente olha os nossos prédios, por exemplo, não é nem culpa da televisão, do videogame. A gente olha a nossa janela, a gente vê prédios, a gente não vê mais o horizonte distante, né? E toda a nossa visão está limitada. Então, automaticamente, o nosso corpo vai entendendo que aquilo não é mais necessário e vai se adaptando, vai fazendo os processos de adaptações. Mas o mais interessante é nós também olharmos estas transformações pelo olho da espiritualidade, né? Pelo viés da espiritualidade, porque nós estamos mudando. Se o corpo apresenta transformações tão grandes assim, imagina então nós como seres imortais, porque esta roupa ela tem limitações.
limitações que serão dentro de um prazo, eu pensando na média brasileira, né, 75 anos, né? Tem um prazo. Essa roupa tem um prazo de 75 anos, em média, e que é a expectativa de vida do brasileiro. Mas o espírito é além disso, porque o espírito ultrapassa os milênios de existência, sem limitações, em transformações intelectuais e morais, das quais mais a espiritualidade tem nos pedido é a transformação moral. E para essa, o trabalho que nós estamos enfrentando. É verdade. Essa segunda parte da mensagem, ele cita muito a evolução e o Darwin, né? E enquanto eu estava reescutando esse trecho, me veio na mente a lembrança de um livro que eu li na adolescência ainda, que chama O Maior Vendedor do Mundo. O autor chama Og Mandino, e é a história de um cara que está meio perdido na vida assim, de repente ele encontra um guru, que é um cara que trabalha de catador de lixo, mas que tem uma filosofia de vida sobre como se deve viver, né? E eles têm uma conversa sobre essa questão de como a humanidade, ela antes se sentia o centro, inclusive o homem como centro de todas as coisas, né? Na Grécia Antiga eles falavam o homem é a medida de todas as coisas, para uma situação de que é como se ele está à mercê do destino. Então, nesse trecho do livro, ele fala assim que o homem se sentia, né, o supremo da criação, e de repente vem o Copérnico e fala assim, sabe a Terra, esse lugar que você acha que é o centro do universo e que o Sol gira em volta dela, na verdade ela que gira em torno do Sol, nós não estamos no centro de nada, e o Sol é um pontinho no meio de uma galáxia muito maior que ele, e que a gente então nessa galáxia a gente é só uma poeirinha. Então a gente saiu, né, desse centro de que as estrelas giram em torno da gente, para entender que a Terra, na verdade, é um ponto muito pequenininho, né? E depois veio Darwin e falou o seguinte, né? Você se acha diferente do resto da criação, mas na verdade, sabe, esses macacos, esses símios, né? Esses primatas, eles são o mesmo ramo de um ancestral que você também veio, né? Que é muito o que o Hayashida falou na mensagem. E nesse livro ele continua falando assim. Para piorar a situação, ainda vem um tal de Freud e fala assim, sabe, você acha que a sua mente é muito poderosa, que você controla a sua vontade, mas na verdade essa parte consciente tua é um pedacinho da mente e tem um lado que é muito maior, que é um inconsciente, que você não domina, que você não tem a menor ideia, né? E que existe um lado teu, então, que nem isso você não manda nem em você. Então tem uma progressão, né, dessa visão do homem saindo de um centro, né, de um poder, de uma coisa muito orgulhosa, né, para um ponto que é assim, não, peraí, olha, menos, bem menos, você não é isso tudo, não. Então você tem que se posicionar diante disso, né, e aí em termos da fé, que é o que ele fala um pouco na primeira parte da mensagem, né, ele fala um pouco da questão da fé, dos dogmas. Então se você é essa poeirinha, e se você vem dos macacos, e se você na verdade não manda nem na tua vontade, né? O que é você? Qual que é o seu papel numa criação? E aí eu acho que esse é um ponto muito perplexo, assim. Robson, no final falhou tua voz aqui, não chegou. Então a gente está compartilhando internet, né? Tem hora que está um pouquinho complicado mesmo. Mas o que eu falei no final se a gente foi saindo desse centro, foi sendo colocado no seu lugar, qual que é o nosso papel diante de uma fé que eu tenho que então entender o meu papel na criação ou até na minha própria construção, né? Uhum. Exatamente, exatamente. E isso, eu acho que é o maior desafio nosso, porque se nós pensarmos a grosso modo, né, a gente tem que tentar sempre pensar numa visão muito ampla. A gente tem que olhar o macro. Claro que as pessoas que estão chegando aqui, né, para assistir os vídeos, para interagir, para assistir as lives, é uma parcela muito pequena da sociedade. A sociedade pensando em mundo.
Então, quando a gente fala alguma coisa, é natural que muitas pessoas que estão buscando digam: não, mas eu não sou assim. Não, eu não penso assim. É, claro, mas a gente precisa olhar o grão de areia que nós somos diante dos 8 bilhões de habitantes. Né? Então, quando a gente joga, e aí entra o micro e o macro, quando a gente joga, não, mas eu entendo isso, eu sei que é assim, eu estou fazendo a mesma coisa que antes de Copérnico. Não, todo mundo, eu estou sabendo e todo mundo gira aqui em torno, né? E essa visão ampliada, porque se a gente vê assim, ah, que tudo existe uma consciência, né? Tudo existe uma consciência, aqui existe uma energia, aqui existe uma energia. Então, automaticamente nós chegamos em algo como a Terra, que possui uma consciência. Tanto é que existem muitos médios que dizem canalizar Gaia, né, a consciência da Terra. Assim como existe pelo Lee Carroll, esqueci aqui em São Paulo, o Chris, né, que também canaliza um crime, que também é uma consciência. E a gente acaba vendo essa amplitude maior. É natural, muitas vezes, nós tomarmos choques com esse universo que parece fugir da nossa lógica, né? Mas, se nós pensarmos que tudo tem consciência, então isso passa a ter um sentido muito importante. Para isso, basta nós analisarmos o processo. E quando eu olho para trás, eu não sou um grande estudioso, né, de evolução científica, né, até as teorias de Darwin, assim como não sou zero mesmo, um conhecimento da psicologia, né, trazido por Freud, por todos os pesquisadores. Mas a gente vai chegar num ponto que é incomum, é nós compreendermos que nós somos uma parcela muito pequena, importante, mas muito pequena. E que muitas vezes, e aí a gente vai ver Jesus também, a gente vai ver ensinos anteriores, né, profetas, que vão dizer a mesma coisa. Deus é maior, mostrando que nós não somos a referência, que nós somos apenas instrumentos em movimentação. E veja, foi necessário leis que determinassem regras para que nós não passássemos dos limites. Leis das quais há milhares de anos não são cumpridas por nós, mesmo diante deste processo de evolução tão grande. Não roubar, não matar, não desejar aquilo que não é seu. Apenas começando só por essa pequena parte. E aí o nosso inconsciente consegue dominar o nosso consciente, que é sabedor dessas leis. Então, o que se esconde por trás de nós? O que no mergulho profundo no poço da consciência? O que nós ainda temos a encontrar de nós mesmos? E aí que entra o processo gigantesco dessa evolução, dessa questão moral importantíssima que Hayashida nos traz. Porque ele vai finalizar depois falando da espiritualidade. Mas essa busca toda que ele fez ali, mostrando as questões materiais, né, que elas mudam, que elas modificam, que nós estamos em constante modificação, vai chegar ali mais na frente no momento em que tá aí as transformações morais, aquilo que vai realmente pesar na sua vida, pesar positivamente, né? Vai pesar, vai te impulsionar no teu avanço espiritual. Mas a gente precisa passar por todo esse ângulo de visão, né? É isso que você falou um pouquinho antes, né? Então a referência é Deus. E você deu cenas dos próximos capítulos aí que ele realmente vai chegar no título da mensagem, né? Que é Deus nos ama, nos respeita, nos considera, apesar da gente ser esse pontinho, essa poeirinha que a gente está conversando, né? Aí vamos encerrar esse vídeo, Jorge? Vamos sim, vamos sim. Muito obrigado por aqui estar. Está sendo muito bacana esse
reviver estas mensagens. E essa mensagem é recente e ela fala muito aos nossos corações, muito mesmo, porque se trata da primeira manifestação exposta deste irmão, do qual a gente já vem convivendo com ele um tempo, assim como muitos outros, né? Acho que tem quase um ano que a gente convive diretamente com o Hayashido, e agora ele se sentiu, né, na obrigação não, na confiança de vir e deixar os seus esclarecimentos. Então nós somos muito gratos, rever isso é bom demais. Desejamos muita luz, desejamos muita paz e muita sabedoria na vida de vocês. Uma ótimo restante de quarta-feira e uma semana repleta de muitas bênçãos. Fiquem com Deus.